Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nosso estudo de botânica. A gente já viu então como os grupos são classificados. A gente já estudou os tecidos das plantas, como que ocorre a fotossíntese. A gente já viu os órgãos das plantas e agora a gente vai ver como é a fisiologia, como que ocorre todos esses fenômenos dentro desse organismo, né? Antes de entrar na parte de fisiologia, eu preciso que vocês relembrem algumas terminologias que a gente usou lá na bioquímica. Vamos lá. Quando eu falo, então, de difusão e osmose, eu estou falando de transporte passivo, que são os transportes químicos que não gastam ATP, que não gastam energia. É quando a difusão é quando os sais eles vão tender a ficar homogêneo, a se equilibrar. Então, se aqui eu tenho um lado que tem menos sais do que aqui, esses sais que estão desse lado vão para cá sem gasto de energia até ter um equilíbrio entre eles. Quando eu estou falando de osmose, eu estou falando especificamente da água. E a água ela vai sempre tender a ir para o meio hipertônico. Olha só nesse caso aqui. Nesse caso, esse copo ele foi dividido por uma membrana que só consegue passar moléculas de água. E desse lado aqui da membrana foi colocado moléculas de açúcar, deixando ele mais hipertônico do que esse lado aqui. Então, esse lado está hipertônico e esse aqui está hipotônico. Na osmose, quando isso acontece, a água que está aqui no meio hipotônico vai tender a migrar aqui para o lado hipertônico. Então, aqui vai ter mais água do que aqui. Isso também ocorre de forma que não se perde energia, não tem gasto de energia dessa forma. E a gente tem o transporte ativo, que nesse caso aqui é transporte por membrana, pela bomba de sódio e potássio, né? Que nesse exemplo, que é quando vai ocorrer o gasto de ATP para bombear moléculas de um lado para o outro e desses dois lados ele não vai estar em homeostase. Então, um lado sempre vai ter mais moléculas do que o outro, tudo bem? Isso aqui é só um lembrete para vocês. Relembrando também o que é o xilema e o floema. O xilema e o floema são os vasos que vão conduzir seivas dentro da planta. A gente tem os vasos que são o xilema, que é esse que fica mais interno no tronco. Ele passa por toda a planta, mas essa daqui é uma foto do tronco. Então, ele vai ficar aqui mais interno, xilema secundário, e aqui no meio o xilema primário. Aqui em volta a gente tem o floema, ele fica então mais externo, mais na periferia. O floema, lembrando para vocês, conduz a seiva elaborada, que são aquela seiva produzida aqui pela fotossíntese nas folhas e conduzida para o resto da planta. Enquanto que o xilema, ele vai conduzir a seiva bruta, aquela que é absorvida na raiz, tanto a água aqui na raiz, quanto os sais minerais. E os vasos do xilema, eles vão subir e conduzir para a planta toda. Uma questão que por muitos séculos os botânicos não souberam responder é: como que a água do solo, a água e os sais minerais na terra conseguem migrar até o topo da planta? Existem árvores, gente, com mais de 40 metros de altura e a água que está chovendo no solo lá embaixo vai chegar até a folha mais alta dessa árvore. E por muitos anos não se soube responder. Hoje a gente sabe que isso ocorre por causa de 3 fenômenos. O primeiro deles é a pressão positiva da raiz. O que é isso? Seria a questão da difusão e da osmose que a gente relembrou agora há pouco. Olha só, aqui no xilema primário vai ter uma concentração muito grande de sais, tornando esse pedaço aqui da raiz um meio hipertônico, o que faz com que a água penetre, né, da terra para dentro dessa raiz por osmose, a água e os sais minerais.
Também vai ter o transporte ativo de sais minerais, que é aquele transporte com gasto de energia. O importante é que nesse centro aqui, ele vai ser hipertônico, possibilitando essa entrada da água. Assim que a água chega no xilema, ela vai ter duas características que a gente também viu lá em bioquímica, que é a característica de adesão e coesão. Vocês lembram disso? A coesão é quando as moléculas de água vai ter afinidade pelas próprias moléculas de água. Então, uma vai juntar com a outra muito facilmente, que é o fenômeno que a gente vê na gota. O fenômeno de adesão é aquele que as moléculas de água vai se aderir a moléculas polares, que não são os óleos, né, que são apolares. Todas as moléculas polares vão atrair a molécula de água. A adesão e a coesão, quando elas se unem, a gente tem o fenômeno da capilaridade. A capilaridade é aquele fenômeno que quando você coloca um canudinho num copo com água, essa água vai subir um pouquinho acima do nível de água por esse canudinho. Quanto mais fino esse tubo, mais a água vai subir, porque as paredes desse canudinho vai estar muito próxima da água, fazendo com que essas moléculas se aderem às paredes do tubo, então ela vai subindo. Como os tubos do xilema, os vasos do xilema são bem fininhos, essa água que chegou aqui por osmose, ela vai começar esse processo de capilaridade. Mas essas duas características, a pressão positiva da raiz e a capilaridade, não consegue explicar como que a água chega a tantos metros de altura. O que vai ajudar também é a teoria de coesão-tensão de Dickson, que diz o seguinte: os vasos condutores do xilema, ele vai chegar da raiz até as folhas. E na folha está acontecendo o processo de transpiração. Os estômatos vão estar abertos, então essa água vai evaporando. Conforme ela vai evaporando, vai gerando uma pressão nesses vasos que vai conduzindo a água lá de baixo, a água e os sais minerais lá de baixo da raiz, até lá em cima nas folhas. Seria o mesmo esquema de um canudinho mesmo. Você está sugando, né, na ponta do canudinho a água que está lá embaixo. É o que acontece na árvore. A transpiração está ocorrendo aqui na folha. Conforme essa água vai evaporando, por pressão, essa água que está aqui na raiz vai subindo pelos vasos do xilema, até chegar aqui em cima. Já a condução de seiva elaborada, ela foi explicada por um pesquisador chamado Misch. É um nome alemão, não sei como é que se pronuncia. Que agora é nomeado como modelo de Misch ou pressão positiva de seiva. Nesse experimento, ele fez o seguinte: ele colocou 2 frascos com água. Dentro desses 2 frascos, ele ligou um tubo, onde em cada ponta desse tubo tem um osmômetro. O que seria o osmômetro? Seria uma membrana semipermeável, onde só consegue passar a água, moléculas de água por essa membrana. Então, eram 2 frascos que também eram interligados por um tubo. Dentro desse osmômetro, ele preencheu com sacarose, então ele deixou bastante concentrado aqui. Como aqui estava concentrado, a água do frasco 1 começou a entrar por osmose, enchendo o osmômetro, e conforme ia enchendo, essa água também ia subindo aqui pelo tubo. Conforme ela ia subindo, ela chegava no osmômetro 2. Conforme essa água ia passando para o frasco 2, ela acabava levando junto um pouco da sacarose que estava aqui. E quando ela chegava no frasco 2, esse frasco 1 aqui ainda estava mais concentrado do que o frasco 2, fazendo com que a água que chegava aqui migrasse para o frasco 1 através do tubo, entrando de novo no osmômetro 1. E assim a água ficava fazendo esse caminho aqui, sem nenhum gasto de energia e trazendo com ela um pouco da sacarose.
E é assim que pôde se explicar como que acontece a condução através do floema, a condução de seiva elaborada, sendo que o osmômetro 1, essa sacarose aqui, ela seria representada pela folha. Olha só esse esqueminha. Aqui a gente tem um xilema que está mandando a água e os sais minerais da raiz para cima, e o floema que passa bem próximo do xilema. Aqui no floema está ocorrendo a produção de sacarose pelas folhas aqui na fotossíntese. A produção de sacarose está fazendo com que o floema se torne hipertônico. Ele está hiperconcentrado. Como ele está concentrado, conforme a água aqui do xilema está sendo conduzida, ela começa por osmose a migrar aqui para o floema. Conforme a água vai enchendo os vasos do floema, ela vai descendo e levando com ela a sacarose, que vai sendo distribuída por toda a planta. E agora a gente vai ver como que é o funcionamento dos estômatos. Lembrando vocês, estômatos são os órgãos situados na folha, que são tipo essas boquinhas. São várias aberturas que ficam geralmente na parte de baixo das folhas e que vão poder ficar fechados ou abertos de acordo com a necessidade daquela planta. Essas aberturas são responsáveis pela transpiração da planta. Ela é dividida em células guardas, que são essas duas células aqui, e o ostilo, que é a abertura. E ele pode estar ou aberto ou fechado. E o que vai possibilitar que ele se abra ou ele se feche? É a turgidez das células guardas. Aqui a célula guarda está túrgida, fazendo com que seria tipo uma bexiga. Se você enche ela, ela acaba inflando e abrindo aqui o ostilo. Quando ela está flácida, quando a gente esvazia essa bexiga, ela vai acabar fechando aqui o ostilo. Funciona mais ou menos dessa forma, tá, gente? Mas como que isso aqui vai acontecer? Em volta dessas células guardas, eu tenho íons de potássio. Se o estômato precisa se abrir, esse potássio vai ser bombeado para dentro das células guardas, deixando a célula guarda hipertônica. E, mais uma vez, a gente vai ter um processo osmótico. Se ela está hipertônica por conta dos íons de potássio, a água que está aqui fora vai migrar para dentro da célula guarda, fazendo com que ela infle. As duas células guardas inflando, vai abrir aqui o ostilo, fazendo com que a planta transpire mais. Quando a planta precisa fechar esse estômato, precisa transpirar menos, vai acontecer o contrário. Os íons de potássio vão ser bombeados para fora das células guardas, deixando esse meio hipotônico, então a água que está aqui dentro vai migrar para fora por osmose. E essa célula guarda vai ficar flácida, vai murchar, fechando esse ostilo. Mas e aí, gente? Quando que esse estômato vai estar aberto e quando que ele vai estar fechado? Existem 3 fatores que vão influenciar na abertura ou fechamento desse estômato. Que seriam os 3 fatores principais para que a fotossíntese ocorra. Se vocês lembram, para a fotossíntese ocorrer, a gente precisa de luz, de CO2 e de água. Então, se eu tenho luz, tem fotossíntese. O estômato vai ficar aberto. Agora, se está de noite, eu não tenho luz, não importa se eu tenho uma alta concentração de CO2 ou de água, não vai acontecer a fotossíntese. Não tem por que esse estômato ficar aberto, transpirando e perdendo água. Então, durante a noite ou em épocas, em estações de locais que tem pouca intensidade de luz, os estômatos vão ficar fechados. Quanto à concentração de CO2 no mesófilo, o que seria mesófilo? A gente viu isso lá em histologia vegetal, nas folhas, são aquelas células que ficam no meio da folha. E lá ele armazena também o CO2 para fazer a fotossíntese. Se a quantidade de CO2 está alta, o estômato vai ficar fechadinho, não precisa entrar mais CO2, tá bom já do jeito que tá.
Agora, se a concentração de CO2 está baixa, o estômato se abre para conseguir entrar CO2 do meio externo e possibilitar a fotossíntese. Quanto à disponibilidade de água, se no local que aquela planta está tem bastante água, então os estômatos vão ficar abertos. Eles ficam abertos, como a gente viu na condução de seiva, bruta, a água vai vindo da raiz, do solo, da raiz, vai passando por toda a planta até chegar nas folhas, e isso é possibilitado pela transpiração que ocorre pela abertura dos estômatos. Se tem bastante água, os estômatos ficam abertos. Porém, uma planta que está em um local muito seco, a raiz já não tem mais da onde tirar água. Ela vai ficar com os estômatos abertos para ir ficar perdendo água para o meio e desidratando ainda mais? Não. Então, se a disponibilidade de água é escassa, o estômato vai ficar fechado. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Anotem as dúvidas e sexta-feira a gente conversa, tá bom?